É. E quando acordar, fazer um exercício leve de 20 a 30 minutos. Ele disse que isso aumenta a longevidade e também a queima de gorduras no corpo. Eu vou começar amanhã, Então, eu 5 da fiz manhã. um legal. Eu fiz um coaching com um camarada aí sobre essa parte aí de desenvolvimento pessoal, de aumentar sua produtividade. Tudo isso aí foi muito maneiro. Eu estou até pretendendo montar um curso para eu poder jogar também no Colectários lá. Que é sempre bom, né? Tá inovando e tal. Então Sim. vamos lá? Então, pessoal, estou aqui com o Rodrigo do canal Constela SP, um terapeuta com grande experiência, não só profissional, como também de vida, e vai passar um pouco da experiência dele para a gente aqui. E aí, Rodrigo, tudo bom? Beleza, Hudson. Obrigado pelo convite. Então, eu comento sobre o canal Constela SP, né, que o conteúdo é voltado para a constelação familiar, especificamente, e toda semana tem 2 vídeos novos. Então, quem quiser conhecer mais sobre constelação familiar, pode visitar o canal Constela SP. Legal. E, assim, como que você chegou a esse ponto? Você tem uma jornada, acredito que longa, né, de eventos, de experiências, de situações que você vivenciou e foi melhorando e aumentando a sua percepção de si próprio e também do mundo, né? Como é que foi essa caminhada? Vamos começar lá de trás aí, quando você teve... Qual foi o ponto ali que te inspirou, te deu um estalo ali para você, de repente, buscar o conhecimento? Um livro que chamava-se Meu Anjo. É um livro de parapsicologia. Esse foi um assunto que me despertou a compreender que tem mais coisas do que o concreto, do que só o visível. Então essa ideia do além da psicologia me despertou o interesse. E aí a busca não parou mais, porque eu fui lendo um livro atrás do outro. Só que a mudança veio em 2 momentos. Numa sessão de tarô, em que a taróloga me falou que eu era estranho, e eu falei que já sabia. Falou que você era estranho? E ela perguntou por que eu era estranho. Eu devia ter devolvido a pergunta. Você me diz, por que eu sou estranho? Porque ela botou as cartas e ela falou, olhando para as cartas, ela olhou assim e falou, você é estranho? Aí eu falei, eu sei, sempre fui estranho. Aí ela, mas por que você é estranho? Como eu estava lá aberto a saber o que eu podia aprender sobre mim, eu falei, porque eu gosto de aprender o tempo todo e eu faço isso por mim mesmo, sei lá, algo de dentro me guia. Daí ela falou, você se guia muito pela mente, você valoriza muito esse desenvolvimento intelectual, mental. Se você investisse a mesma intensidade, a mesma quantidade no desenvolvimento emocional, você teria ainda mais resultado. Esse foi um gatilho, um disparo, porque depois disso o foco virou emoção. Então isso foi junho, julho de 2007, eu tenho 14 anos. Essa frase mudou. Antes da minha leitura era tudo que fosse de autoconhecimento, então era tudo. O que viesse. Dali para diante virou as emoções. E aí a vida acabou me levando para um momento em que eu já tinha lido vários livros de PNL, que é Programação Neurolinguística. Só que eu nunca tinha pensado em fazer um curso de PNL. Porque eu nunca pensei. Eu estava envolvido na época com um cursinho para me preparar para ser diplomata, para o concurso do Instituto do Rio Branco. E aí uma amiga que eu conheci nesse curso, ela falou para mim que ela ia fazer um curso de PNL. Aí eu pensei comigo, por que eu nunca pensei nisso antes? Já li vários livros. E aí eu fui no Google, isso foi 2011, começo de março de 2011. O primeiro curso que eu encontrei que ia começar em 2 semanas, eu já entrei, foi meu critério de escolha. Eu fui para um curso aleatório, sem indicação nenhuma. Queria que começasse primeiro. Exato. E aí eu estava nesse curso pensando, tô aqui para aprender PNL para usar para mim. PNL é sobre mudança, é sobre entender como a mente funciona, como o diálogo interior afeta o que a gente consegue, e também o diálogo entre as partes. As emoções é uma das partes que a gente tem. E é uma parte legítima, igualmente importante a parte que a gente chama de eu. A gente normalmente associa o eu ao pensamento. Porque o sentimento não tem linguagem. O sentimento não tem palavra. Se a gente fala sobre o sentimento, não é o sentimento. Entendi. Tanto que, só para ilustrar esse ponto, as emoções elas estão sempre no momento presente. Então, por isso que a gente não consegue falar das emoções. Quando a gente fala do sentimento, não é o sentimento. É um pensamento sobre o sentimento.
E tem uma diferença entre emoção e sentimento, que é assim, a emoção ela é instintiva, tá ligado como se fosse ao animal na gente. Então as emoções estão ligadas ao mamífero na gente. Já o sentimento envolve um processo de intelectualização, de pensamento sobre o que a gente está sentindo. Uma elaboração, por assim dizer. Então, bom, e aí, resumo desse ponto foi que eu acabei encontrando constelação familiar. Essa foi uma outra virada de chave para mim. Porque até então, eu estava buscando... O que me levou para esse caminho? Eu me sentia incomodado comigo, eu me sentia deslocado. Então eu tinha um incômodo dentro de mim. Eu não me sentia isso. Você se sentia estranho, a taróloga também achava você estranho e todo mundo te achava estranho, então, exato, na verdade, né? E eu também. Você não se encaixava em lugar nenhum, né? Eu também, exato. Eu lembro que assim, eu sempre gostei de assuntos que tivessem, sei lá, que trouxessem alguma coisa, que fosse um assunto, por exemplo, falar de um assunto que traz uma transformação, ou que traz uma mudança de ponto de vista, ou seja, eu sempre gostei de aprender até nas interações com as pessoas. E era estranho, porque eu me sentia estranho, desconectado, porque eu não via isso em volta. Não era tão fácil encontrar pessoas com interesses assim, falar sobre paranormalidade, sobre alienígenas, coisas assim. Pelo menos antes não era tão frequente. Hoje eu estou num lugar onde vamos dizer, hoje o meu momento me permite ter mais acesso a pessoas assim, porque é só ir para o lugar certo. É só ir para onde as pessoas que têm esse interesse estão. Então, e é isso mesmo que você falou, que você destacou. Eu me sentia deslocado, mas aí a questão da desconexão com as emoções. As emoções tinham um caminho que eu não ouvia e o pensamento que guiava. E quando existe uma dor emocional, que é uma tristeza não acolhida, a tendência é fugir mesmo. Fugir dos sentimentos acaba sendo vamos dizer... As pessoas fazem isso inconscientemente. Ninguém que está fugindo das emoções fala, eu estou fugindo das emoções. Eu não sei quando tem consciência. E uma coisa que aconteceu na constelação familiar é que eu entendi que o ressentimento que eu tinha pelo meu pai e o julgamento que eu tinha por eles, tipo, de não aceitar os meus pais como eles são, fazia eu me sentir como eu me sentia. Aí foi quando a constelação, tipo, deu outro estalo, de que constelação familiar era para mim, que eu precisava disso. Aí eu mergulhei em experiências, livros e cursos e constelei o ressentimento, diminuiu muito e pronto, aí eu me achei. Você injetou a vacina em si mesmo para testar se funcionava, né? Exato. E é muito curioso, depois que eu constelei, que eu fiz a constelação do ressentimento pelo meu pai, tipo, pronto, eu passei a me sentir conectado. A desconexão que eu sentia tinha a ver com uma desconexão entre um eu, pensamento, e o eu, sentimento. Só que eu não sabia disso. Por mais que eu buscasse autoconhecimento, esse autoconhecimento eu não tinha até ter chegado na constelação. E essa jornada do autoconhecimento tua, você teve outros elementos que se colocaram ao longo do caminho que te ajudaram também a se descobrir? Né? A questão da meditação, como é que foi a sua experiência com meditação? Sim, tem um ponto bem importante com meditação que na PNL, olha como a PNL trouxe tudo junto. Porque um colega de curso, ele tinha falado de Vipassana em 2011. Aí, o que é Vipassana? É um retiro de meditação de 10 dias em silêncio. E você fica lá. Então você acorda 4 da manhã, vai para a sala de meditação e medita de 4h30 a 6h30. Depois vai para o café, ou seja, é uma rotina bem estruturada até 7, 8, 9 da noite. Acho que é uma rotina militarizada, né? Você falou aqui. Que eu sofri. O primeiro foi o que eu mais sofri. No primeiro curso eu ficava por último, depois que todo mundo tinha comido e tinha ido embora, sobrava, aí eu pegava mais. eu sempre encontro um jeito de me adaptar. Mas aí isso foi o primeiro curso, foi muito sofrido, porque eu me dei conta do sofrimento que já estava em mim. Isso foi em 2013. Isso já foi 2 anos depois que eu conheci constelação familiar e PNL e coaching, hipnose e tudo junto. É como se eu mergulhei nesse mundo. Então foi tudo de uma vez. Entendi. O ano de 2012, o meu mês de férias foi fazendo curso. Eu pegava liberação de 5 em 5 dias, 7 em 7 dias. Então um mês de férias foi um mês de cursos.
Fiz. Você estava sedento por informação, por aprendizado, por autoaprendizado, né, cara? Esse sou eu normal. Eu, por exemplo, em 2 anos eu fiz a formação completa de PNL, que é a Practitioner, Master e Trainer em PNL. Daí coaching, eu fiz coaching, Master Coach, Professional Coach. Em 2 anos eu fiz vários cursos. Você já viajou para fora do Brasil procurando algum tipo de conexão e tal? Eu fui para Tailândia fazer um curso de coaching de uma empresa chamada Points of View, que é uma empresa israelense. Eles fazem esse seminário em vários lugares. Ano passado, antes da pandemia, eu fui para o Equador. Fiquei 3 semanas para um curso chamado Arum, Toque de Consciência. É massagem, meditação e consciência corporal. Foram 2 semanas com um casal de americanos. É um americano e uma francesa ou alemã. Então, assim, a busca não para, eu continuo buscando. O teatro também trouxe muita consciência. O teatro é um lugar de muita autoconsciência, consciência corporal, consciência de si, de expressão. Quando se está em cena, quando se está no palco, se experimenta uma presença enorme, maior do que essa que eu tenho na meditação. Você tá em cena... Isso não quer dizer que o ator ele já tem isso, não. Pode ser que ele esteja com outro foco e ele não vai manifestar isso, né? O foco é muito importante. Tem que estar... Tem que ter intenção, verdade, é isso mesmo. Eu percebia que meus colegas estavam lá vamos dizer, pela arte, Entendi. Pra ser ator. Eu tava lá como curioso. Eu tava lá percebendo, nossa, mas isso é presença. Eu tava com os códigos, vamos dizer assim. Como eu já conhecia PNL, hipnose, constelação, já tinha feito várias vivências de autoconhecimento, então eu tinha as referências, eu tinha como se fosse a maneira de interpretar e me apropriar da experiência. Eu via que meus colegas não tinham, vamos dizer, um olhar para o autoconhecimento. Eles faziam como natural. E aí, a questão da meditação, na experiência do retiro de 10 dias, eu sofri muito nos primeiros 5 dias, porque eu fiquei brigando. Eu achava que eu precisava alongar mais, que era falta de alongamento. Quando eu fui conversar com o professor, que ele falou que ninguém nunca tinha morrido por dor na perna, aí eu entendi que não fazia sentido eu ficar com medo, porque era o medo que estava me fazendo reagir. Então, eu aceitei a dor. E você falou de medo, sofrimento. Como é que são esses sentimentos? Você falou que tem sentimentos... Emoções básicas. Emoções básicas. Isso, Eu utilizo na sessão de constelação, em especial, 3 emoções básicas. Tristeza, raiva e medo. Quando eu falo que eu utilizo, elas estão presentes e, no geral, as pessoas rejeitam as emoções. Ou seja, a tristeza é uma dor. Então, quando vem a tristeza, a maioria das pessoas, e eu incluso, não querer sentir a tristeza. Só que não querer sentir a tristeza é fazer uma poupança de tristeza. Ela vai vir maior. Quanto mais a gente foge, quanto mais a gente foge, mais ela aumenta. Eu coloco de uma forma bem direta. Eu acho que eu tenho facilidade de colocar assim, pela minha busca. Quando, assim, eu continuo aprendendo o tempo todo, então eu vejo pessoas que colocam de forma parecida. Assim, que já vai direto no essencial. E eu gosto em especial disso, porque facilita. Então, se você entender a tristeza como dor, é a mesma coisa. Só que o sofrimento, aí a gente diferencia a dor de sofrimento. Então, tristeza e dor é a mesma coisa. O sofrimento vem da não aceitação da tristeza. Entendeu? É igual o banho frio. Entendi. Pensa no banho frio. Se você não quiser tomar banho frio, não vai ser muito incômodo? Você não quer tomar banho frio, mas tem. E não vai ser aquela coisa. Vai ser horrível. Vai ser tipo. Então, esse é o sofrimento. Isso é o não aceitar, entendeu? É a mesma coisa com a tristeza. Agora, se você pensa, eu vou tomar banho frio porque eu quero tomar banho frio. É o meu desafio. Vai ser mais fácil. Sim. Certo? É a mesma coisa com a tristeza. Quando a gente entende que a tristeza é uma parte nossa, dá até para pensar assim, que a tristeza é a nossa criança interior triste. Isso é a tristeza. É uma parte nossa, como uma perna, como um braço. Não dá para ignorar um braço ou uma perna. E a tristeza, ela tem tanta importância dentro da gente quanto o eu que fala. O eu pensamento é tão importante quanto o eu tristeza. Não tem... Caramba! Não tem uma hierarquia. A gente acha que a mente manda. É como se a gente acha como se a mente fosse acima e as emoções abaixo. Não, é igual. Sabe o que explica isso que eu estou dizendo? A compulsão. A compulsão é uma forma de você perceber que a mente não manda. O comportamento compulsivo são as emoções
mostrando que elas mandam. Porque o que é compulsão? A pessoa não quer fazer e faz. Caramba, é mesmo. Ou seja, isso mostra que por mais que a gente ache que a gente guia a nossa vida pelo pensamento, ainda assim você não consegue fazer isso indefinidamente. Mas quanto mais você guiar pela mente, mais as emoções vão contra-atacar. É como se fosse uma guerra dentro da gente. Então, na verdade, você não é as suas emoções e você também não é o seu pensamento. Você é outra coisa. Você é o que observa. Você é a atenção, a consciência. Só que, mesmo não sendo o pensamento, mesmo não sendo o sentimento ou a emoção, ainda assim você precisa ter harmonia entre eles. Porque já existe uma tendência de a gente se identificar com o pensamento. Já, é como se fosse assim, ó, o pensamento já é o lado que está na vantagem. Começou a corrida na frente. Então, ele tá ditando. É como se, vou pensar, fazer outra analogia. O pensamento é como se fosse o partido que está no poder. Entendi. Então ele está mandando, ele diz o que é o certo. Ele impõe, faz as leis. E faz as leis para benefício próprio. Bem ilustrado, né, o que é a mente. E tem uma questão que dá para pensar assim, que a mente é o diabo. Não que a mente seja má. Não que a mente seja má. Mas a mente bem intencionada faz um monte de malefícios, de situações negativas. Aquela expressão, de boas intenções o inferno está cheio. Né? E uma pessoa então a mente bem intencionada dá efeitos negativos? Isso, porque ela é bem intencionada para ela. O que eu quero dizer? Se a mente estiver aberta à aceitação e ela aceitar as emoções, essa é uma mente em harmonia. É uma mente equânime. Que lida com facilidade com os acontecimentos. Mas quando a mente vira uma ditadora e ela acha que o certo é só o que já sabe, porque a mente, no geral, se baseia no passado, no que a gente aprendeu, na experiência, né? No que já sabe. Mas o coração está sempre presente, as emoções estão sempre no agora. E é como se a mente fosse o princípio masculino, o coração fosse o princípio feminino. E a gente tem masculino e feminino dentro da gente. É claro que a energia masculina é impositiva, a feminina é passiva. Só que isso não faz o passivo ser ruim. Quando a gente julga que o passivo é ruim, a gente está desprezando metade da gente. Porque a gente é yin e yang, que o Tai Chi trabalha essa questão da harmonia do yin e yang. Ou seja, a gente precisa balancear masculino e feminino na gente. Entendi, fantástico. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que você considera em você fora da caixa, assim, fora da normalidade, que você tem um pensamento, um estalo, uma chave virada que a maioria das pessoas você considera que não tem? O que é fora da caixa em você? É curioso que mudou a resposta em relação à última conversa que a gente teve. Eu vou falar as duas então. Uma coisa que eu pensei na primeira vez que você perguntou isso foi a questão de olhar para as emoções com aceitação, porque eu não vejo isso como uma ferramenta de autoconhecimento e de mudança pessoal. Até eu atendo terapeutas e, no geral, mesmo quem já entende esses assuntos intelectualmente, não quer dizer que estão praticando. Existe uma diferença entre entender intelectualmente e vivenciar. E aí uma visão que eu vejo que eu tenho, que é de uma forma que vem de mim, mas que não veio do que eu aprendi fora, mas foi eu juntando tudo, foi esse olhar de que as emoções precisam de aceitação. Existem vários lugares que falam isso, mas falar não quer dizer vivenciar. Então o meu diferencial é o dar importância ao vivenciar, à prática. E aí hoje, quando eu ouvi de novo a pergunta, o que eu estou vendo agora é também uma questão pela busca por expandir a consciência, que me acompanha desde sempre. Inclusive eu perguntei isso, quando eu fiz uma arte marcial chamada Asanko, eu perguntei para o mestre, eu falei para ele, eu percebi que, foi assim que eu perguntei para ele, eu percebi que conforme eu vou aprendendo coisas, eu vou mudando dentro de mim. Eu aprendo coisas e eu vou mudando. Eu entendo como a mente funciona e eu vou mudando. E eu percebo que é como se fosse uma expansão da consciência. Eu perguntei, como eu posso fazer isso mais ativamente? A resposta dele foi, leia o Wilhelm Reich. O Wilhelm Reich é da Reich terapia, da terapia corporal. Ele foi discípulo de Freud. Só que a ênfase que ele deu foi no corpo, em liberar as couraças. Então, é como se uma outra coisa que eu vejo fora da caixinha
para mim, é essa questão da busca por expandir a consciência. E uma busca que passa pelo corpo. Porque, de alguma forma, por mais que eu pense muito, esse meu pensar muito, eu valorizo conectar pelo corpo. Então, eu faço um monte de atividade física, regularmente, porque eu gosto, mas também busco vivências corporais, como esse exemplo que eu dei no Equador no passado, que foi 2 semanas só de consciência corporal, toque e respiração, meditação. Então, as duas coisas, tanto a questão de olhar para as emoções com aceitação, e entender que amor é a aceitação incondicional é amor incondicional, e também de entender que isso passa pelo corpo, que é o que traz presença como um caminho para expandir a consciência. Isso. E as pessoas geralmente desprezam o corpo, elas falam assim, não, é a mente, Exato. A meditação é mente, você tem que esquecer o corpo físico e você tem que transcender e não sei o quê. Só que você é o seu corpo, você é tudo, cara. Tu não é só a sua mente, né? E o corpo é um veículo, o corpo é a ferramenta para expandir a consciência. A resposta que o No Chang me deu foi: leia o Wilhelm Reich. Ele me direcionou para ler um cara que fala de terapia corporal. Entende? Quando eu li o Reich, eu entendi que a nossa consciência fica confinada no corpo. Como meditar sem valorizar o corpo, sendo que o corpo é o que traz a gente pro agora? A mente está sempre no passado ou no futuro. Quando eu falo que a mente está sempre no passado ou no futuro, o pensamento é sempre sobre algo que aconteceu ou algo que vai acontecer. Se a gente pensar no agora, pensar quer dizer direcionar a atenção. Eu falo assim, quando vem um pensamento... Focar, né? Isso, o foco da atenção. Quando vem um pensamento, ele leva a nossa atenção. Então a gente confunde a atenção com o pensamento. Mas a gente escolhe no que prestar atenção. Veio um pensamento. O pensamento pode ser, sei lá, o vizinho estava jogando bola hoje à tarde e me incomodou. É passado. Não é mais agora. O pensamento pode ser, no final de semana eu vou gravar vídeo e vou acordar cedo, 7 da manhã. É futuro. Entende? Ou seja, o pensamento está sempre no passado ou no futuro. Aí a gente presta atenção. É que o pensamento, ele não vem sozinho. Ele vem carregado de emoção e de interesse, ou seja, a gente investe no pensamento. Então, quando vem o pensamento, ele está carregado da gente. Então, a gente começa a conversar com o pensamento como se fosse a gente. Quando você entende isso, o corpo está sempre no agora. E tem uma coisa interessante que é a imagem da cruz. Ela representa um eixo vertical, porque é o símbolo, né? A cruz foi usada pelos católicos ou pelos romanos para punir, matar pessoas que eram contra eles. Mas falando da imagem, do símbolo da cruz, a cruz é uma interseção de um eixo vertical com um horizontal. Perfeito. E daí, o que é o eixo vertical? É o agora. O eixo vertical é o agora, certo? É o corpo. Tá. O corpo é o eixo vertical. O eixo horizontal é a mente, passado e futuro. O encontro entre o eixo vertical, que é o agora, que é o corpo, que é o aqui, e a mente, esse encontro, que é o centro, é a meditação. Ou seja, a meditação é quando a gente foca a atenção no corpo. Entendi. Você não pode desprezar nenhuma coisa nem outra, né? Você tem que tentar alinhar as duas. Então, pergunta final, cara, primeira coisa, são duas, né? Óbvio. A primeira, o que você está lendo atualmente? Então, pode falar. Eu tô relendo um livro chamado Essencialismo, que é sobre uma busca disciplinada por menos. É sobre fazer cada vez menos, no sentido de quando você faz muitas coisas, você acaba não aproveitando o melhor que tem em você focar a atenção numa coisa só. E aí ele vai desenvolvendo, é bem interessante. Eu já li e estou relendo. Legal. Ele diz assim que ele vai mostrando o pensamento essencialista, o pensamento não essencialista. Para o pensamento não essencialista, tudo é importante. Para o essencialista, uma coisa é importante. E quando você foca nessa uma coisa importante, você avança. Você consegue ter resultados. Quando você quer dar conta de tudo, você fica parado e frustrado, porque você acaba não tendo resultado em nada. Entendi. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Exato. E sabia que prioridade já foi uma palavra no singular?
quando botaram no plural já era... É que prioridade é para ser uma coisa, né? Caramba, é verdade. Quando você fala primeiro, né? Primeira é uma. Prioridade é, né, de primeiro. Então era para ser uma. Quando põe no plural, tipo, primeiras coisas... Não é nada, então. Exato. Exatamente. E a segunda, cara, a segunda parte da última pergunta é o seguinte: o que você anda fazendo, então? Você falou que está fazendo vários cursos, várias atividades e tal. Como é que é o seu dia? Eu vou me seguindo muito pelo que dá vontade no momento. Mas você não tem nenhum compromisso teu, tipo, eu faço uma arte marcial, eu faço não sei o quê, eu medito de manhã, eu faço o jejum. Sim, o Tai Chi terça, quinta e sábado. Eu tinha me inscrito para um curso de forró no domingo à tarde, intensivo. Eu não sei se vai ter. Eu não sei se vai ter. Forró, eu não sei se vai ter. Vai ser 3 horas por domingo, durante 3 domingos. Só que aí, com essa questão, eu não sei se vai ter. Mas no geral é isso. Eu corro segunda, quarta, sexta. Faço Tai Chi terça, quinta e sexta. E eu fico achando métodos na internet para otimizar preparação física. Aí eu fico vendo e aplico. Algumas coisas funcionam, outras coisas o que funciona eu mantenho, o que não funciona eu paro. Aí eu vou começar amanhã uma coisa que é acordar às 5 da manhã, não comer nada e já fazer exercício físico, 20 a 30 minutos. Legal. Vai ser abdominal por um aplicativo. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso que gostam bastante, cara, de acordar cedo e fazer atividade física em jejum, né? Isso, legal. E depois tem um banho quente com frio, banho quente e frio. Aí o que o cara fala a sequência são 3 pontos, né? A questão do jejum, fazer uma atividade leve de 20 a 30 minutos, que aí eu vou fazer abdominal pelo um aplicativo que dá esse tempo, e depois você toma um banho que dura 5 minutos no total, só que você alterna frio e quente. Ele fala para ser 20, eu não vou conseguir fazer isso porque não vai dar, mas eu vou adaptar do meu jeito. Mas é um período frio, 20 segundos, quente, 10 segundos, e vai alternando. Eu acho que alterna 5 vezes. Legal, cara. Eu acho que acho que deu para pegar bem aí. Tu mostrou o que te inspirou, né? Tantos cursos que você fez, suas viagens, suas experiências. Eu acho que foi uma abordagem bem, bem à vontade, bem legal. A conversa fluiu bem, a gente nem sentiu. Foi. Então acho que bateu bem aí o objetivo que nós nos propusemos aí. Então eu queria agradecer aí pela sua disponibilidade, pelo pouquinho do seu tempo aí. Muito obrigado mesmo. E espero que a gente continue juntos aí na nossa caminhada aí, um ajudando o outro sempre que possível. E pode contar comigo aí se precisar. A gente marca uma live pelo meu Instagram, qualquer dia desses. E eu agradeço. Sensacional. Eu agradeço o convite e foi bom porque isso me fez olhar a história por um ângulo diferente, né? Olhar a minha história pelo ângulo do autoconhecimento. E assim, é como se eu ligasse os pontos. Eu não